e ver aonde os nossos antepassados construíram a esperança. E nós observamos que no desdobrar da nossa civilização, vários valores, vereador Alencar Gomes, vários valores foram se dispersando ao longo do tempo, e nós observamos que em termos de Brasil e em termos de Estado do Maranhão, nós podemos observar, vereador Pavão Filho, Beto Castro, que nós crescemos em números de habitantes, mas o Brasil, que é formado pelos estados e os municípios, não desenvolveu. E nós observamos os dois motores que proporcionam o avanço da nação, que é educação e saúde, vereadora Bárbara Sueiro. Nós observamos que há 500 anos esses motores foram batidos, e são, ao longo desses 500 anos, ele é feito com reparos, a tal ponto de na nossa civilização a gente observar como se encontra a educação e a assistência da saúde, e como a nossa classe política tem resposta para tudo, o politicamente correto. E aí, de repente, diante de tudo isso, nasce o grande vilão, que é a violência, que nós sabemos. E aí nós, brasileiros, quando você tem a oportunidade de sair fora desse país, sair da América Latina e dar uma andada pela Europa, você vê como é colocado vários tipos de deboches em cima do povo brasileiro. Nos chamam de imediatista, memória curta. Nós somos a nação que fazemos o nosso jeitinho, o jeitinho brasileiro, vereador Ivaldo Rodrigues. O custo Brasil. O que é o custo Brasil, o jeitinho brasileiro? Então são coisas assim que são jogadas como deboche, vereador Marlon Garcia. Mas se nós formos colocar à luz da verdade e da honestidade, quando eles dizem também que nós, brasileiros, damos pouco crédito à honestidade. Então, quando tudo isso acontece, nós observamos hoje que o país cresceu e não desenvolveu, a culpa não é da sociedade civil, mas a culpa é da classe política. Porque entendemos que no momento que as pessoas e que o outro lado do mundo julga o serviço público brasileiro como faz de conta, é novamente uma resposta que vem para os dias de hoje. Para os dias de hoje, que o governo federal, o governo estadual e governos municipais faz de conta de apresentar à população serviços públicos, mas esses serviços têm uma qualidade muito ruim, é pouco e é ruim. Então a gestão brasileira, a gestão pública brasileira, hoje ela é taxada, vereador Pedro Lucas, como a Organização Tabajara. Chegamos ao posto de Organização Tabajara, porque na verdade nós vemos a segurança, não é só no Maranhão, no Brasil. E eu sempre disse aqui, presidente Arthur Ogum, vereador, que a segurança é um problema de Brasil. Agora tem estados que ela é deplorável. No nosso, acompanha essa endemia do Brasil de segurança ruim, mas no Maranhão ela é deplorável. Nós achamos que a classe política ela tem fastio de fazer e tem fastio de vontade, e nós observamos que mesmo tendo os recursos, as coisas vão acontecendo à lavande. E nós observamos isso com profunda tristeza. A violência
que nos resta muitas das vezes é ter um culto, ou ter uma missa de 7º dia, e a esperança que outrora foi construída com tanto esforço, essa esperança, ela já não existe mais hoje, através das propostas políticas. Porque as propostas, elas precisam ter um legado, ter um testemunho. E nós observamos que é preciso refazer a lógica no Brasil. E aí nós observamos o que aconteceu com a ditadura militar. E que todas as ditaduras, vereador Pavão Filho, que aconteceu nesse Brasil, nesse país, só uma foi motivada pelo comunismo. O resto tudo foi por uma avalanche de corrupção, entende? Então, aí tinha os golpes de Estado. E novamente, eu volto a colocar nessa tribuna, dizer que o grande problema nosso foi deixar de ser um país povoado para ser um país colonizado. E essa violência que explode hoje, com o número de habitantes que nós temos, ela teve sua iniciação na colonização do Brasil. Quando então chegaram o homem branco, os portugueses, e a primeira coisa que fez foi dizimar os índios, chamar para escravizá-lo. Como o índio não puderam escravizá-lo, então dizimaram os índios. E eu li numa reportagem há uns 10 dias atrás, na Folha de São Paulo, um pequeno resumo, como a violência foi instalada no Brasil. Então, a elite que dominava o Brasil pegava os índios, entrava nas aldeias, pegava os curumins, que são as crianças, pelos pés e saia batendo com a cabeça deles nas árvores, senhor presidente. E deixava só os antigos, porque ele ia morrer por inanição. Então, o próprio índio, para não ver tanto sofrimento, ele deixava de produzir e morriam. Esse foi um dos inícios. O outro foi trazer o negro para o Brasil para escravizá-los. Então a violência sempre existiu, mas uma violência controlada a serviço da elite brasileira. E hoje não existe mais esse controle. A população aumentou e a violência então tomou conta. Mas nós vivemos hoje em dia, vou concluir, senhor presidente. Mas a violência tomou conta, e nós sabemos hoje que essa elite que sempre fez o poder, que sempre destituiu e construiu a República, ela é a grande responsável pela violência que nós temos nesse país. E nós observamos num país de uma dimensão colossal, exemplo minúsculo, como aconteceu no Cocal dos Alves, no Piauí, ontem. Mas que é uma escola que há muito tempo, até na propaganda do governo federal, sai Cocal dos Alves. É uma prova de uma esperança fragmentada, mas, ao mesmo tempo, uma semana atrás, saem as piores escolas do Brasil, e eis que, das 3 escolas piores do Brasil, sai uma de Codó, no estado do Maranhão. Aquilo ali é o reflexo do que tem a fazer, o muito que precisa ser feito no Maranhão. E o perfil do governo do estado do Maranhão é o perfil também das cidades. Se você comparar, fizer a comparação das cidades de grande, médio porte, pequeno porte, do Piauí, do Ceará e do Tocantins, se nós compararmos com o Maranhão, nós estamos há 20 anos atrasados no plano de gestão. É o perfil do governo. Então trabalha-se só 2 anos, elege para 4 anos, mas 2 anos a administração fica na chocadeira, 2 anos, só com 2 anos para fazer nova eleição, então não se faz administração.
dizer aqui com as palavras do jornalista Cunho Santos. Maranhão, quando não é o pior, é o vice-pior. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente. Só queria deixar registrado para o vereador Chaguinhas que a escola lá é municipal, né? Quem toma de conta é o prefeito Zito, né, do PV. Ele é que toma conta da escola municipal, do qual ele se refere. Obrigado.